O sol brilhava sobre as montanhas de Canaã, mas o clima estava longe de ser pacífico. Jael estava em sua tenda, ocupada com suas tarefas diárias. Como esposa de Heber, um queneu aliado dos cananeus, sua vida parecia simples e discreta. Mas naquele dia, o destino a colocaria no centro de uma história que mudaria Israel para sempre. Ao longe, o som de cavalos e gritos de guerra ecoava. A batalha entre o exército de Israel, liderado por Baraque e apoiado pela profetisa Débora, e os cananeus sob o comando de Sísera estava em pleno andamento. Jael não sabia exatamente o que aconteceria, mas sentia que algo incomum se aproximava. Imagine-se no lugar de Jael. Você é uma pessoa comum, vivendo sua rotina. Como você reagiria se de repente o conflito de uma guerra chegasse à sua porta? Horas depois, Jael viu um homem correndo em sua direção. Ele estava exausto, coberto de poeira e suor. Era Sísera, o temido general dos cananeus. Sem fôlego, ele pediu abrigo. Dê-me um pouco de água. Estou cansado. Jael manteve a calma. Ofereceu-lhe leite e uma manta para que ele descansasse em sua tenda. Mas enquanto o general dormia, uma luta interna se travava no coração de Jael. Ela sabia que aquele homem representava uma ameaça para o povo de Israel. Lentamente, ela pegou um martelo e uma estaca da tenda. Sua mão tremia, mas sua determinação era maior. Jael era uma mulher comum, mas nesse momento ela foi chamada a tomar uma decisão extraordinária. O que você faria se estivesse no lugar dela? Teria coragem de agir ou hesitaria? Enquanto Sísera dormia profundamente, Jael tomou a estaca e o martelo. Aproximou-se lentamente, o coração disparado. Com um golpe firme, cravou a estaca na cabeça do general, matando-o instantaneamente. A coragem de Jael garantiu a vitória de Israel sobre os cananeus. Quando Baraque chegou à tenda, Jael disse: "Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." Ela tomou um prego e um martelo, e com grande coragem, fez o que era necessário para salvar o povo de Deus. Juízes 4:21. Se Jael tivesse hesitado, como os eventos teriam se desenrolado? Pense nas consequências de suas ações. Ela fez a coisa certa? Como você entende o papel dela nesse momento? A história de Jael foi contada por gerações. Sua coragem não apenas mudou o curso de uma batalha, mas também inspirou Israel a confiar em Deus nos momentos mais sombrios. A canção de Débora exaltou o ato de Jael. Bendita seja Jael entre as mulheres que vivem em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de nobre ofereceu-lhe coalhada. Com a mão pegou uma estaca, e com a mão direita, o martelo dos trabalhadores. Feriu Sísera, esmagou sua cabeça, e com o golpe atravessou-lhe as têmoras. Juízes 5:24-26. Assim como Jael, todos nós enfrentamos momentos em que somos chamados a agir com coragem. Quais são as áreas da sua vida onde você precisa confiar em Deus e agir com mais determinação? Jael nos ensina que, mesmo nas situações mais inesperadas, Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sua fé e coragem permanecem um exemplo para todos que buscam cumprir o propósito de Deus em suas vidas. Se você pensa que só Jael teve essa gloriosa história, vamos para a próxima história que é tão emocionante quanto. No distante passado de Israel, em tempos de crise e opressão, uma mulher foi escolhida por Deus para guiar o seu povo. Seu nome era Débora, uma juíza e profetisa, respeitada por sua sabedoria, coragem e fé inabaláveis. Ela liderava Israel com justiça e discernimento, estando atenta à voz de Deus em todos os momentos. Em um cenário de grande tensão, quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos cananeus, Débora recebeu uma ordem divina. Deus, em sua sabedoria, a instruiu a convocar Baraque, um general de Israel,
e formaram um exército para enfrentar o comandante cananeu Sísera, que oprimia os israelitas. Débora, sem hesitar, foi até Baraque e lhe disse: Vai, porque este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos. Juízes 4, 10 e 14. Uma missão perigosa, mas uma missão divinamente ordenada. Caro espectador, observe a fé inabalável de Débora. Mesmo diante de um inimigo tão poderoso e de uma batalha tão desafiadora, ela foi fiel ao chamado de Deus. Deus a guiou e a fortaleceu, capacitando-a para a missão. Isso nos ensina que, mesmo em tempos de crise, Deus nos chama e nos capacita para cumprir os seus planos. Ele nos guia quando confiamos em sua direção. E, como Débora, podemos enfrentar os maiores desafios com sua ajuda. O que se seguiu foi uma batalha impressionante. Baraque liderou o exército de Israel, mas a vitória só foi possível por intervenção divina. Quando a batalha parecia estar pendendo para o lado dos cananeus, Deus usou um fenômeno natural: a chuva. As águas caíram com força, tornando o campo de batalha lamacento, dificultando a movimentação das carruagens do exército de Sísera. A vantagem que os cananeus possuíam se desfez, e Israel obteve a vitória, com Sísera sendo derrotado. Perceba, caro espectador, como Deus usou até as circunstâncias naturais, a chuva e a lama, para garantir a vitória de Israel. Deus não apenas dá a vitória, Ele também usa os meios que parecem ser insignificantes para cumprir sua vontade. Isso nos lembra que Deus pode operar por meio de qualquer situação, por mais improvável que pareça. O que parecia uma dificuldade tornou-se um meio pelo qual Deus conduziu a vitória. Agora, vamos refletir sobre o que podemos aprender com a vida de Débora. Ela foi uma mulher em um tempo em que as mulheres eram muitas vezes desconsideradas. Em meio a uma sociedade dominada por homens, Débora foi escolhida para ser líder. Ela não hesitou, não olhou para as circunstâncias, mas confiou no chamado de Deus. Ela liderou com fé e coragem, inspirada pela força que vinha do Senhor. Caro espectador, assim como Débora foi fiel ao seu chamado, Deus também tem um chamado para a sua vida. Pode ser em sua profissão, em sua família ou em sua fé. Qual é o seu chamado? Que batalhas você está enfrentando? Se Débora, uma mulher corajosa, pode liderar Israel em tempos de guerra e alcançar uma vitória sobrenatural, o que isso diz sobre os desafios que você enfrenta hoje? Talvez você se sinta pequeno diante de suas dificuldades, mas lembre-se, assim como Deus ajudou Débora a vencer, Ele pode ajudá-lo a superar qualquer adversidade. A força que você precisa vem de Deus. Ele é fiel e está ao seu lado. Débora não foi uma super-heroína. Ela era uma mulher comum, mas confiou em um Deus extraordinário. E foi essa confiança que a capacitou a realizar grandes feitos. Isso nos ensina que não importa quem somos ou quais são as nossas lutas, Deus pode nos usar de maneira extraordinária. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Assim como esteve com Débora, Ele está com você, pronto para guiá-lo e capacitá-lo para a sua jornada. Cada um de nós tem uma batalha a enfrentar. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou na fé, todos enfrentamos desafios. Mas lembre-se, se até Débora, que enfrentou um exército imenso com a ajuda de Deus, conseguiu vencer, você também pode. Deus está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a alcançar a vitória que Ele preparou para você. Confie no Senhor, como Débora fez, e experimente sua força e direção em sua vida. A história de Débora é uma poderosa lembrança de que, mesmo em nossas fraquezas, Deus nos capacita para grandes vitórias. Que essa história inspire você a aplicar a fé e a confiança em Deus em suas lutas diárias, sabendo que Ele é fiel e capaz de trazer a vitória, assim como fez com Débora. Você não está sozinho. Deus está com você, pronto para guiá-lo a cada passo.
Agora vamos falar sobre uma outra mulher extraordinária, seguidora da palavra de Deus, Abigail. Uma mulher sábia, corajosa e com uma fé inabalável. Sua história é uma grande lição sobre como a sabedoria e a confiança em Deus podem nos ajudar a superar os maiores desafios da vida. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas rude e insensato. Em uma situação tensa, Davi, que mais tarde se tornaria rei, estava em conflito com Nabal. Davi havia protegido os pastores de Nabal, mas quando ele pediu uma ajuda simples, Nabal o rejeitou de forma humilhante. Essa atitude de Nabal colocou todos em perigo, e Davi, irritado, decidiu ir à guerra. Mas foi aí que Abigail entrou em cena. Ela soubera da situação e, com sabedoria, decidiu agir de imediato, sem esperar que a situação se agravasse ainda mais. Com humildade, ela foi ao encontro de Davi, intercedendo em nome de sua casa, e pediu para que ele não se vingasse. Ela agiu com uma fé profunda, confiando que Deus guiaria suas palavras e ações. Vamos entender melhor o contexto da vida de Abigail. Ela vivia em um casamento difícil com Nabal, que não só era insensato, mas também egoísta e orgulhoso. Abigail, no entanto, não permitiu que isso ofuscasse sua sabedoria. Ela sabia que a paciência e a fé em Deus eram suas maiores forças, mesmo diante das adversidades. Quantos de nós, como Abigail, enfrentamos situações difíceis, desafios em nossos relacionamentos ou com nossas próprias emoções? É fácil, às vezes, nos deixarmos dominar pelo desespero. Mas, como Abigail, podemos escolher confiar em Deus, buscando sua orientação. Quando você se vê diante de um obstáculo que parece grande demais para superar, o que você faz? A Abigail sabia que sua resposta poderia evitar uma guerra desnecessária. Ela sabia que não valia a pena lutar por questões de orgulho ou vingança. Ao se aproximar de Davi, ela falou com um coração humilde e pediu que ele não tomasse uma decisão precipitada. Em 1 Samuel 25:26, ela disse: Agora, ó Senhor, como vive o Senhor, que me impediu de fazer o mal, e como vive a tua alma, eu te suplico, ouve as minhas palavras. Ela escolheu não alimentar a raiva, mas agir com sabedoria. Quantas vezes enfrentamos situações em que as emoções estão à flor da pele, mas somos chamados a escolher o silêncio, a calma e a sabedoria para evitar conflitos maiores? Agora, querido ouvinte, eu te convido a refletir. Você já se encontrou em uma situação em que sua fé foi a única coisa que te sustentou? Como você superou aquele desafio? Lembre-se de que Abigail também teve sua grande prova de fé. Ela não tinha certeza do que aconteceria depois de sua intervenção, mas ela confiou em Deus e teve coragem para agir. Em momentos assim, podemos aprender com a coragem de Abigail e também com sua humildade. Ela sabia que não tinha poder sobre as circunstâncias, mas que Deus, sim, tinha o controle sobre tudo. Quando Abigail falou com Davi, ela não só evitou um grande desastre, mas também demonstrou um cuidado e um discernimento raros. Às vezes, as maiores vitórias não vêm em batalhas físicas, mas em saber agir de forma sábia, com o coração alinhado com a vontade de Deus. E como podemos ver, a intervenção divina em sua vida foi clara. Após Abigail agir com sabedoria, Nabal morreu de forma repentina, e ela foi poupada das consequências de uma guerra que poderia ter destruído tudo. Deus cuida daqueles que confiam nele, assim como cuidou de Abigail. Agora, ao concluir essa história, quero te lembrar de uma coisa importante. Assim como Abigail, você também pode encontrar força em Deus. Sua fé pode ser a chave para superar os maiores desafios. Não importa o quão difícil seja a jornada, Deus está ao seu lado, pronto para te guiar e te dar sabedoria. Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado por nos ensinar através da vida de mulheres corajosas como Abigail.
Pedimos que nos dê sabedoria para agir em momentos de dificuldades e fé para confiar em tuas promessas. Que, assim como ela, possamos escolher a sabedoria, a paz e a confiança em ti, enfrentando as batalhas da vida com coragem. Em nome de Jesus, amém. Que você, querido ouvinte, possa se inspirar na história de Abigail e encontrar força e sabedoria em sua fé. Que Deus te abençoe e te conduza em cada desafio que você enfrentar. Até a próxima.